Fala, torcedor do Corinthians, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Pessoal, informação importante aí de última hora nesta terça-feira, envolvendo duas contratações midiáticas no Corinthians. O Pogba, como todos já sabem, né? E agora tem também o Sérgio Ramos aí na mira do Corinthians. Pessoal, imagina só esses dois no Corinthians em 2025. Vai ser um time muito imbatível aí, um time favorito a ganhar todos os títulos de 2025, hein? Já comenta aqui nos comentários o que vocês acham da contratação do Pogba e também do zagueiro Sérgio Ramos. É uma boa para o Corinthians? Já comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Mas antes, mercado agitado. E com o mercado agitado, a gente aciona a central do mercado. Vinícius Bueno, na redação do Esporte. Tá bonito, hein, Vini? As novidades dos times aqui de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo. Bondade sua, meu amigo, tudo bem? Um abraço pra você, Luiz, pra todo mundo ligado no GE. Vamos falar primeiro do Corinthians, que tem o objetivo de renovar com o Maicon, jogador que ainda tá se recuperando da grave lesão que ele teve no joelho em abril. Entre o time e o atleta já tá tudo certo, agora falta o Corinthians convencer o Shakhtar Donetsk da Ucrânia a tentar esse que seria um quarto empréstimo com o Corinthians. Mas ontem a gente escalou aqui um Corinthians com o Pogba e o time era bom, viu? Era qual que era o meio campo? Pogba, Bidon, é isso? Pogba, Bidon, Garro, Carrijo, Memphis e Yuri. Então, mas quem marca nesse time aí? Pogba, mas não se vira. Mas que Gente, mania. o Pogba um time não é desse vai marcador. ter a bola o tempo inteiro. Não O time vai- desse vai ter a bola o tempo inteiro. É Deixa só o Bidon ter marcar, determinação o Bidon marca. de ocupação de espaço, o adversário não joga. Eu não priorizaria essa contratação, até pelo valor altíssimo. O Corinthians é um time com muitas dívidas e é por isso que a sua torcida tá ajudando a pagar estádio. Acho que essas coisas o torcedor não gosta, ele fica bravo. Sim, sim. Ah, você é um péssimo corintiano. Tá? Pelo contrário, eu acho que eu tô tentando ajudar o clube, né? Lembrando essas coisas. E acho que ele tem uma característica mais parecida com o Carrilho, se você for ver. Que é um jogador que já se estabeleceu. O Corinthians, inclusive, contratou agora, né? Eu acho que o Pogba não é um jogador marcador, nunca foi, né? O marcador era o Kanté, inclusive se fosse tinha um cara só que investir... marcava naquele time, né? Que era o Busquets. Mas o Barcelona tinha o Messi, né? Mas o Corinthians aqui tem o Memphis, vai ter o próprio Pogba. É só ocupação de espaço, entendeu? Ocupação de espaço. 2 no cara da bola, 3... E preparação física tem que estar intensa, entendeu? Claro. Você não precisa ter jogador que sai desarmando, aqueles cão de guarda... Acho que vale lembrar que ele tá suspenso ainda também até março. Então tem muito. Eu acho que não é. Eu não entraria nessa euforia. Bom, mas tá rolando. Tá rolando. Eu acho que seria esperar. muito legal. Eu também. Que camisa que é essa? Que time que é esse? Essa é do United. Que aqui Chevrolet. Augusta, é verdade, Chevrolet. Imagina, vem o Pogba e vem o Sérgio Ramos. Aí, também tem isso, hein, Luizinho? Vamos botar. Nós escalamos o Sérgio Ramos lá de zagueiro. Eu, também. sinceramente, se é pra ter uma contratação midiática e tal, eu acho que eu preferi o Sérgio Ramos. Não, eu acho que a vai precisar necessidade mais do de zagueiro. concordo com você. A necessidade do Corinthians é maior na zaga do que ali na exato. posição do... tenho dinheiro pra contratar um só. Eu contrataria o Sérgio Ramos. Eu também. Entendeu? Tá certo. E você, Facicano, que tá quietinho? Você contrataria quem? Eu... O cara que escreveu que só assiste o programa pra ver você, o Sorbani e o Quesada, que eu sou insuportável. Ótimo. O cara falou isso? Falou aqui, ó. Tem a menor ideia. Pô, você não faz a menor ideia de como é o Flavinho, velho. Exato. Facinca, ele mesmo falou que eu te menosprezo. Ele falando pra você. Mas é uma verdade. Senta o braço nesse cara. Eu posso. Ô, Vital, pro Facinca sentar o braço, ele tem que vir em turma. Falou o Schwarzenegger, né? Falou o pé grande. Como é que chama aquele lutador lá de... Hulk Hogan, lá do WWF, lá, aquelas trecos lá. Facinca, e aí? Pogba, Sérgio Ramos, Corinthians? Bom, você tem que analisar, o Sormani tocou num ponto importante, né? Financeiramente, o Corinthians vai ter 8 milhões para despender por mês em 2 jogadores? Não, dificilmente. A questão do salário, que é pesado isso. Então, Muito você pesado. tem que pensar por esse lado primeiro, né? Lógico que nessa hora tudo é fácil. Parceiro. Mas eu quero ver na hora que o cara assinar o papel se o parceiro vai estar lá contribuindo, né? Enfim, dito isso, o Corinthians tem mais necessidade, como o Luiz falou, em relação ao zagueiro, tá? Porém, a gente tem que analisar uma questão que é a idade, né? O Sérgio Ramos tem quase 40 anos. O Sérgio Ramos tá treinando, tudo bem, só que ele tá fazendo um treino funcional na casa dele nesses últimos tempos. Né? O Pogba também. Ele disputou a última temporada Pelo Sevilha e jogou bem. Jogou bem. Tá? Pogba segue dando assunto e sendo assunto.
O jogador vem trabalhando fisicamente, né? E mais uma vez hoje nos seus stories ele repostou uma foto que ele tinha postado já com a camisa, com as cores e o símbolo do Brasil, malhando, aquela coisa toda. Ele tá gostando do hype, a gente já falou sobre isso. Ele já se ofereceu naquele papo lá com o Danilo Gentili e o Luva de Pedreiro. Mas não é só isso, não é só isso. Existem conversas. O Augusto Melo segue negando, e tá tudo certo ele negar, como eu já falei para vocês, não é ele quem negocia. E é óbvio que depois da questão Gabigol ele aprendeu. Ele nega. E daqui a pouco, se ocorreu o anúncio, pois veja bem, as coisas andaram, avançaram. Sobre isso, o Pedro Ramiro, jornalista da Rádio Bandeirantes, disse que as conversas evoluíram. Agora, até onde elas evoluíram, eu não consegui apurar, eu não consegui entender até onde houve evolução. O que eu sei é de contatos. Contatos para saber como está, com o staff, qual seria a possibilidade, quando que ele poderia jogar, aquela busca de informações, o que está acontecendo, ele tem outros mercados, porque o GE tem uma informação do staff do jogador de que a prioridade dele seria a Europa, e é natural que isso aconteça. Tá? O Memphis Depay provavelmente priorizou a Europa, o Luis Soares, antes de vir para o Grêmio, provavelmente priorizou a Europa e outras possibilidades também, inclusive os Estados Unidos, mas ele acabou jogando no Grêmio antes de ir para lá. O Memphis Depay optou por vir ao Corinthians, entre outros tantos astros que em algum momento falam assim, mesmo que seja a segunda, terceira opção, caramba, o Brasil pode ser uma boa possibilidade, até pelos salários que estamos pagando aqui. Pois bem, aí no meio de tudo isso, a empresa Fatal Model, que vocês já devem ter ouvido falar, é um anunciante aí de alguns clubes do Brasil, de algumas competições, que tem placas publicitárias aí em alguns estádios do Brasil, que inclusive é um patrocinador do Vitória e que teria ajudado lá na contratação do Luan, que era do Grêmio, Corinthians e tudo mais, e que acabou jogando apenas, acho que meia dúzia de jogos lá e acabou se desligando do Vitória, mas o Vitória foi um parceiro comercial, a Fatal Model foi um parceiro comercial do Vitória. É uma empresa de acompanhantes de luxo, é exatamente isso que você entendeu, e que está dentro do futebol para poder investir e, obviamente, ter retorno, né? Não me cabe aqui julgar, tá? Só estou trazendo a informação. A Fatal Model disse o seguinte: gostaríamos de manifestar nosso interesse através de uma nota oficial e um e-mail enviado para o Corinthians, tá? Gostaríamos de manifestar nosso interesse em contribuir ativamente para viabilizar essa operação, que certamente se mostra como uma oportunidade única para todos os envolvidos, apontou Nina Sag, diretora da Fatal Model. A Fatal Model sempre apoiou o esporte. Desta vez enxergamos uma oportunidade de fortalecer os laços com um clube que já estava na nossa lista de interesses. Ou seja, é uma aproximação. Eles gostariam de patrocinar o Corinthians em algum momento. Obviamente eles querem espaços na camisa. Tem o omoplata aqui que está vago. Pode ter uma faixa central que fique vago na sequência. Obviamente não é uma questão de master, né? Que a patrocinadora master, que é uma casa de apostas, deposita um dinheiro considerável, mas eles querem, obviamente, uma contrapartida. Eles investiriam num jogador midiático e buscariam uma compensação com espaço na camisa. E aí não seria barato, né? Segundo informações, a empresa estaria disposta a bancar um salário na casa dos 3 a 4 milhões de reais por mês. Só a empresa. Vale lembrar que no caso do Memphis Depay, a patrocinadora Master banca 80% do salário do Memphis, o restante do Corinthians. E está tudo bem, fica um valor menor para pagar. Se a Fatal Model se propõe a pagar de 3 a 4 milhões de reais, só ela, o Corinthians poderia contratar tranquilamente um jogador na casa dos 5 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia. E claro que o Corinthians está olhando o Pogba como um jogador midiático que pode dar retorno, e a própria patrocinadora Master também já foi acionada nesse sentido, se houvesse a possibilidade. Inclusive auxiliou na aquisição do goleiro Hugo Souza, né? No pagamento à vista, já que houve todo aquele imbróglio, o Flamengo não queria liberar as garantias e tal, a patrocinadora Master foi lá e disse, não, tá bom, tá aqui o dinheiro, e o Corinthians adquiriu o goleiro Hugo Souza. Pois bem, e aí houve um frisson na torcida. Peraí, poxa, já tem até patrocinador querendo bancar, então o Pogba vai assinar com o Corinthians, aquela coisa toda, aquela loucura, até que o clube nega.
O clube continua negando um acerto, uma negociação, mas não só isso, ele recusa a oferta da patrocinadora, da empresa da Fatal Model. Com a seguinte nota oficial: o departamento de marketing do Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O clube agradece o interesse da empresa. É isso. Então, o Corinthians disse que não há uma negociação. E não há uma negociação publicizada realmente. O que há é um monitoramento. É uma observação do tipo, como é que esse cara está fisicamente? Ele está trabalhando na academia apenas, porque ele não pode nem treinar nas dependências de um clube antes de janeiro, então a partir de janeiro sim. Ele toparia receber, sei lá, um salário por produtividade, firmar um contrato agora e receber a partir do momento que ele começa a jogar? Não sei. Tudo isso é conversado, é tratado, é discutido, e isso está acontecendo. Isso eu posso garantir para vocês. Não é uma coisa tipo assim, vamos só olhar pelo Instagram aqui o que ele está fazendo. Não, existem contatos acontecendo. Que não significa que esses contatos resultarão num negócio concretizado. O que existe são conversas, nesse momento, entre staff, jogador, Corinthians e tal, para entender, né? Do tipo assim, não vamos também descartar, jogar fora uma possibilidade de ouro de ter um cara desse quilate, desse nível no futebol brasileiro. Mas, repito, o grande entrave ele só pode treinar a partir de janeiro, só pode jogar a partir de março, e em que condições? Então, depois de 1 ano e meio parado. Então, isso deve estar pegando. Você conseguir um patrocínio para daqui a pouco fazer um investimento alto e não saber se o cara vai adaptar, vai performar, vai poder jogar, não vai ter lesão. São muitas variáveis. Agora, não dá para descartar efetivamente. Existe a possibilidade, o Pogba quer, existe até um parceiro, mas o Corinthians rechaçou esse parceiro, pelo menos por enquanto. Mas vocês têm alguma dúvida de que outros viriam? Se o Corinthians se dispusesse mesmo a contratar Pogba hoje, com um modelo de negócio muito bem sucedido com o Memphis Depay e outros tantos que a gente já viu no futebol brasileiro, o próprio Corinthians com o Ronaldo Fenômeno, um jogador desse quilate, é muito mais fácil você angariar um patrocinador, você angariar um investimento. E é isso que as pessoas não entendem. Meu Deus, o Corinthians tem dívidas e está contratando o Pogba depois de contratar o Memphis. O Corinthians tem algo que é diferente de qualquer outro clube, que é a sua marca. Muito mal utilizada em vários momentos, fato. Mas ele ainda tem uma marca poderosa, que os resultados começaram a aparecer e o telefone do Fabinho Soldado, ao invés de ligar, começou a receber chamadas das pessoas querendo jogar no Corinthians. Porque a perspectiva mudou, porque o time está numa Libertadores, porque tem uma visibilidade absurda, porque tem jogador que sabe que vestindo a camisa do Corinthians, rapidamente ele pode ir para uma seleção brasileira ou de qualquer outro país, porque um Rodrigo Garro, que estava escondido no Tajeres da Argentina, chega aqui e se torna um dos principais meias do continente e que já é observado para a sua seleção, uma seleção que hoje é a campeã do mundo. É isso que acontece. Quando você chega no Corinthians, você dá um salto. Então o Corinthians tem algo que as pessoas não entendem, que é a sua marca. E tendo essa marca, ele consegue investimento, ele consegue patrocínio para poder trazer jogadores desse nível. E ao trazer jogadores desse nível, imediatamente o time melhora. O time melhorando, você consegue a chance de disputar títulos. Disputando títulos, você mexe na autoestima do torcedor, você angaria mais sócios, você tem mais bilheteria, você angaria mais patrocínio, você tem mais cotas de televisão, porque o teu jogo passa mais na televisão com atrativos como grandes jogadores, e se você ainda belisca um título, pronto, você recupera todo o investimento. Isso sem falar em jogadores da base vendidos de uma quantia muito maior quando o time está bem. Ou seja, só tem benefício. É um escalonamento de coisas boas que vão acontecendo na medida em que você monta um time interessante, em que você traz esses nomes, esses grandes nomes do futebol. Então, assim, a receita, ela me parece pronta, né? Desperdiçar isso seria um erro. Se é o Pogba, eu não sei, de verdade, porque ele não joga até março. Pode ser que seja pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou percebendo. Existem conversas, existe a possibilidade. E aí o Corinthians vai ter que traçar um plano para botar ele em prática, para que ele possa jogar a partir de março no Corinthians. Agora, se não for no Pogba, pode ser num outro grande nome, num midiático, porque para isso o Corinthians tem condições e os patrocinadores estão aí querendo investir. E aí, será o Pogba ou você apostaria em outro? Comenta aqui. Em relação ao Pogba, a situação é a seguinte: o Corinthians hoje negocia com o Pogba, o Corinthians sabe os valores do Pogba, quanto teria, né, que
que pagar, né, pelo Pogba. O Corinthians descobre que é um valor alto. Eu não apurei, respeito quem apurou outro tipo de informação, mas eu não apurei que é 3 milhões, né? Eu apurei que é mais do que isso. Não tenho o valor exato, mas uma pessoa me falou, não, 3 milhões? Não, se fosse 3 milhões, enfim, seria muito mais fácil. Não vou nem dizer que estaria fechado. Mas a pessoa disse, ó, não vou nem dizer que estaria fechado, mas que seria muito mais fácil, tá? Que estaria praticamente certo. Mas não é, tá? O valor que o Corinthians apurou não é o valor de 3 milhões, entendeu? O Pogba, se ele jogar no futebol brasileiro, ele vai ser, sem dúvidas nenhuma, o jogador mais caro na atualidade do futebol brasileiro, recebendo um salário aí mensal. Essa é a informação em relação ao Pogba em questão de valores. O que surgiu de novo, né? Surgiu de novo é que essa empresa aí, né, de acompanhantes, que eu não vou citar o nome, porque eu tenho que ficar atento com isso, senão o YouTube acaba me limitando. Essa empresa aí de acompanhantes, ela se colocou à disposição para patrocinar o Corinthians. Essa empresa, ela diz que está interessada aí na negociação, enfim, numa parceria, né, para trazer o jogador. Inclusive, soltou uma nota oficial, né, confirmando o interesse em participar da contratação do Pogba, né, que já tinha interesse, sonho, né, você chegou a falar sonho, né? O Corinthians se manifestou, o Corinthians disse que recebeu apenas um e-mail, mas que não há negociação aberta com essa empresa. O que eu apurei? Dentro do Corinthians existe uma preocupação, isso está sendo estudado, de abrir uma negociação com essa empresa, ou contratar o Pogba com essa empresa, e acabar gerando, assim, um incômodo em relação, trazendo alguns prejuízos à marca Corinthians, porque o Corinthians, né, além de ser um clube, uma instituição, a FM, né, fala FM, o Emerson Angeli, boa, a FM, obrigado, hein, Angeli. Eles têm medo que a FM, né, venha trazer alguns prejuízos à imagem do Corinthians, e não só mais do que isso. Se passar pela cúpula corintiana, né, a questão da FM, o Corinthians ele ainda vai ter que consultar os outros parceiros, outros patrocinadores. Por quê? Porque a FM pediu um espaço na camisa do Corinthians. Esse espaço não estaria definido. O Corinthians falou aí que recebeu um e-mail, mas não tem negociação, mas já houve sim um tipo de conversa mais detalhada. Normal isso no futebol, né? A gente sabe que no futebol as pessoas não confirmam todas as coisas, mas eles já tiveram um contato, sim. Aliás, a negociação com o Pogba já começou, no mínimo, há 2 semanas. Aquilo que aconteceu, depois eu vou falar sobre isso, mas já estou falando, né? Agora eu vou engatilhar. Aquilo que aconteceu no programa do Danilo Gentili, eu descobri que ali já foi meio que orquestrado, né? Claro que eu não sei se o Danilo participou disso tudo, mas a questão Pogba com o empresário dele, as conversas com o Corinthians, é algo que já não vem da semana passada, tá? Você pode colocar aí 2 semanas no mínimo, tá? No mínimo. Por que eu tô falando isso? Porque é importante a gente saber que não começou na questão Danilo Gentili, né? Para você saber mais ou menos que a negociação não tá ainda na arrancada, né? O Corinthians já jogou uma primeira, uma segunda, né? Uma terceira, e tá aí na estrada, entendeu? É uma situação que já vem se arrastando aí há alguns dias, tá? Algumas semanas. Voltando para a FM, ela ofereceu uma parceria e pediu um espaço na camisa do Corinthians. Esse espaço, né, o mais indicado é que seja a omoplata. Por quê? Porque a omoplata, ela está livre na camisa do Corinthians. É claro que a FM vai querer um espaço, né, melhor da camisa. Então a gente vai ter ali, né, a barra frontal, a Fox Lux deve deixar aí o Corinthians, né? Tudo indica que sim. E a omoplata, que quero abrir um parênteses aqui para dizer que a omoplata jamais poderia deixar de ser vendida, né? É um espaço que eu considero nobre da camisa do Corinthians. Hoje, para mim, um dos principais espaços, né, na camisa do Corinthians, a omoplata, tá bom? Então, assim,
A omoplata, para quem não sabe, é aqui, né? Torcedor do Corinthians, que semana maravilhosa para o torcedor do Timão, né? Corinthians está tentando a contratação aí de 2 jogadores midiáticos, que se trata do volante Pogba e também do zagueiro Sérgio Ramos. Um é francês e o outro é espanhol, 2 nacionalidades diferentes que pode estar chegando no Corinthians aí para a temporada de 2025. Todo mundo sabe que o Corinthians está se reforçando ao máximo aí, pensando no ano que vem, né? Corinthians vai ter um calendário muito cheio, galera, vai ter Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Paulistão, então o Corinthians está focado em reforços e está tentando a contratação desses 2 jogadores aí, que chegaria para mudar o patamar do Corinthians, né, pessoal? Temos aí o Sérgio Ramos, que estaria disposto a defender algum clube sul-americano, e o Corinthians é um deles, né, que tem o Sérgio Ramos na lista aí, pessoal, para ser o novo reforço. Sérgio Ramos tem 38 anos de idade, atualmente está sem clube desde que deixou o Sevilha e ele está na mira do Corinthians. Eu já quero saber de vocês aí o que vocês acham da contratação do Sérgio Ramos. É uma boa para o Corinthians? Lembrando, o Corinthians tem o desejo de trazer ele e vai fazer todos os esforços, né? Não só ele, mas também tem o desejo de trazer o Pogba. Vai ser 2 grandes reforços, né? Se concretizar mesmo a contratação deles. Sérgio Ramos é um cara muito vitorioso na carreira, né? Tem passagens aí pelo Sevilha, Real Madrid, onde ganhou muitas Champions League, Mundial de Clube, Campeonato Espanhol, muitas coisas ele venceu por lá, né? Principalmente aí a maioria jogando com o Cristiano Ronaldo no seu lado, né, cara? Então é um cara que tem uma experiência enorme, jogou Copa do Mundo, jogou já a Eurocopa, Champions League, então imagina esse cara que joga no Brasileiro, o cara vai jogar brincando. E pessoal, já falamos muito de Sérgio Ramos, agora temos que falar também do Pogba. É um cara que está mais perto do Corinthians, né? Nos últimos dias aí surgiu muitas informações e ontem surgiu uma boa mesmo, uma informação muito útil, que a Fatal Model, não sei como se diz, se ofereceu para pagar o salário dele, né, que é entre 3 e 4 milhões de reais. Se for concretizado mesmo, o Corinthians não vai pagar nada de salário, vai ficar tudo por conta dessa empresa, assim como é com o Memphis Depay, né, a Esportes da Sorte, que se propôs aí a pagar os salários deles, o Corinthians não paga nada para o Memphis Depay. E aí, galera, o que vocês acham aí da contratação do Pogba e também do Sérgio Ramos? São 2 jogadores aí que seria titular, obviamente, né? Entre os 2 aí, não sei nem qual escolher, porque os 2 são muito bons de bola, mas eu acho que no momento a zaga é a prioridade, né? A volância ali tem muitos jogadores bons, tem Raniel, Alex Santana, Charles, José Martinez, Breno Bidon, tem muitos jogadores ali com qualidade no meio. Apesar que o titular Breno Bidon pode acabar deixando o Corinthians aí, né, sendo vendido para fora, já que o Corinthians precisa ganhar 180 milhões de receita aí em vendas de jogadores. O que vocês acham aí da vinda do Pogba? 31 anos de idade, Sérgio Ramos 38 anos. Pela idade, compensa mais o Pogba, né? Tem 31, o Sérgio Ramos 38, 7 anos mais velho que o Pogba. Mas aí, eu quero saber de vocês, o que vocês acham aí da vinda deles para o Corinthians? É uma boa para o Timão? Ou vocês acham que o Corinthians tem que ir atrás de um jogador mais novo, mais barato também no mercado aí? Tem muitos dias ainda para contratar, a janela abriu agora recente, né? Então tem esse resto de dezembro todo, ainda tem janeiro para concretizar a contratação de algum jogador, seja midiático ou um jogador mais simples aqui do mercado nacional ou até lá de fora mesmo. Comenta aqui o que vocês acham da contratação deles. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.